do Dr. Castor de Jogo do Mas lá se vai arranjar alguma encrenca. Mariel Mariscal está sentado mais uma vez no banco dos réus. Hoje, Mariel está no banco dos réus acusado de outra morte. Mariel não estava desarmado. A polícia encontrou 3 revólveres no carro dele. Eu fui amada. Como surgiu e sumiu o policial Mariel Mariscal na sua vida? Lindo, 1,90 m de altura, um homem lindo. Ele era bonito mesmo, ó. Era macho. Era homem de verdade. O Mariel é do Esquadrão do Amor. Olha que merda. O cara era o pegador, assim. Pegava... Nossa. Assassinado no mato, foi cortado a gilete, foi moído a pau, reduzido a mingau, foi no ato e no fato, citado na manchete. Mariel, por exemplo, era um camarada forte, então aí ninguém segurava. Né? Ele só comia artista, né? Que se ouviu sobre o documentário que se viu em todo o Brasil. Saía nas colunas sociais, saindo com várias atrizes. Agora, o Mariel também andava com um travesti, né? O problema é que ele tinha 40 mulheres dando em cima dele e queria sair comigo. Eu não estava afim de disputar, era paixão. E ali foi amor mesmo, fugi com ele, eu fui embora do Brasil com ele. E em seguida ele foi preso. Dentro da unidade prisional tinha todas as regalias. Nunca vi meu pai triste. Mesmo na prisão ele nunca me demonstrou, sempre com alegria recebia a gente. Puxou uma cadeia legal na Ilha Grande. Como é que você saiu da Ilha Grande? Sem nada, Ramiro. 3 horas de cruz, mais ou menos. Caralho! Ele procurado pela polícia, brincando no carnaval na Bahia e mandando fotos. Mas o Mariel era um cara violento. Matador, graneiro, corrupto. Tudo. Esse cara é do capeta. Ele era visto como um galã. Gentil. Uma pessoa muito, muito amável. Uma pessoa inteligente. Era bandido. Assassino. Homem. Tá na hora de parar o Mariel. Você sabe qual é o único defeito do matador? Não, ele morre. Dizem que ela existe pra ajudar, dizem que ela existe pra proteger. Eu sei que ela pode te parar, eu sei que ela pode te prender. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Em 1970, os crimes do Esquadrão da Morte pelos requintes de violência provocaram uma onda de reações por todo o país. As fotos de suas vítimas, adornadas pela caveira símbolo do grupo, causaram uma incômoda indignação. Essa é a história de Matheus Romeiro, o mais famoso de todos os policiais que integrou o temível grupo dos Homens de Aço. O filme foi bem na época, inclusive em público e tal. E ele tem umas críticas boas até hoje, eu me surpreendo, porque vejo jovens gostando do filme. Isso é muito bom, tantos anos depois, né? Já escrevendo o roteiro é que eu soube que era o Mariel Mariscal. Eu não sabia. O personagem chama-se Matheus Romeiro, então os nomes são trocados e tal. O Agnaldo escreveu a primeira versão, depois eu mudei umas coisas. O República dos Assassinos eu escrevi na redação do Globo, né? Os originais eram nas laudas do Globo.
Tinha o logotipo do Globo que eu escrevi nas próprias laudas do jornal, entendeu? Não tem lido os jornais? Se alguma coisa acontecer comigo, leva alguém junto. E é um livro exatamente sobre isso, sobre essa relação da polícia com os bandidos. Eles fizeram isso, eles amarravam o cara no capô do carro, ficavam dando volta. Queimou a bundinha, foi, boneca? Aí desceram do carro e jogavam gasolina e botavam fogo no carro, com o cara amarrado. Quando eu escrevi esse texto, amigos meus que leram disseram, cara, você é louco, você está louco de escrever uma coisa dessas. Essas pessoas vão te pegar, né? E tem personagens que são vivos até hoje que são testemunhas dessa época, como a Heloína. José Maria Duarte, a Heloína. Hoje com 34 anos confessos. Teria 26 quando Carlinhos, o seu amante, foi assassinado. Morreu, foi. E até hoje guarda lembranças daquele dia fatídico. E esse meu namorado apareceu morto antes do filme sair. E foi morto pelo Mariel ali no aterro do Flamengo, a tiros. E eu me lembro que quando o Carlinhos foi morto, eu era jornalista e eu vi que era o Carlinhos pelas fotos. E a Heloína trabalhava no salão de beleza do Copacabana. E aí nós fomos no salão com essa missão terrível de dizer a Heloína que o Carlinhos tinha sido morto. E quando chegamos lá, ela estava fazendo o cabelo de uma senhora lá, e aí nós chamamos ela à parte e contamos, ela assim, não disse uma palavra, ela pegou uma cadeira e quebrou todos os espelhos do salão, todos. A Heloína é um sobrevivente, né? É uma criatura fascinante. Claro que é o filme, mas aquilo ali era a história nossa. Minha, da Rogéria, dele. Jogaram merda no ventilador. A sujeira começou com o Matheus quando tá querendo me provocar. Não, tô querendo fazer amor. O que é? Não tá afim? Não tô. Eu não sirvo mais como mulher pra você. Tô cagando pra você. Seu filho da puta. Ninguém fala assim comigo. É uma pergunta que sempre me fazia, você não tem medo? Aí eu falava assim, não, quando eu escrevo não, depois quando eu vejo publicado eu morro de medo. Quando eu escrevo. Uma potente espingarda de calibre 12, especialmente fabricada para o grupo, foi testada no dia 15 de agosto de 1968 pelos Homens de Aço. Dotada de 2 canos que podem disparar isolada ou simultaneamente, esta arma tem um poder de fogo capaz de fazer parar um carro em fuga, de amputar qualquer parte do corpo humano e até de arrancar a porta de um Volkswagen. A única coisa que tive com o Mariel foi quando o filme pronto, me ligou dizendo que tinha que ver com a produção, negócio de direitos, ele queria dinheiro. Afinal de contas, sou um homem ilustre. Saí em fotografia no jornal com o secretário de segurança, fui elogiado pelo governador. Eu falei, pô, o cara tá querendo receber direito autoral por crime de morte? Como é que é isso? Então, aí deu uma polêmica grande. E aí o Pasquinho resolveu fazer uma entrevista com ele. Durante a entrevista, o Mariel falou assim, o problema do Aguinaldo é que ele é apaixonado por mim. Mas nós temos umas contas a ajustar e eu ainda vou ajustar essas contas com ele. Eu estava parado na porta do teatro, porque ficava aquela multidão para ver a Rogéria sair. E aí ele me viu ali e falou assim, onde é que você mora? Eu moro em Santa Teresa. Eu te levo em casa.
E aí eu entrei no carro e fomos embora, né? E ele sabia que eu fazia, ele sabia quem eu era, né? Quando ele me ofereceu aquela carona, né? Eu pensei, bom, é agora ou nunca, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. E depois de uns 10 minutos, assim, que não se falou nada, né? E tudo passou pela minha cabeça, ele falou assim, eu sou um homem muito sensível. Minha filhinha Marielza, se em um tempo mais distante o destino silenciara minha voz, evitando explicar-lhe pessoalmente fatos em que hoje estou envolvido, que este livro seja portador desta mensagem e de todo o amor que lhe dedico, seu pai, Mariel Mariscot. O nome do meu avô genético é Ariel. Então Maria com Ariel, Mariel, né? Aí Mariel casou, se juntou com a Elza, virou Marielza. Ainda bem que deu certo, porque podia ser um nome meio estranho, né? Mas deu certo. Meu pai sempre alegre. Eu nunca vi meu pai chorando. Quem olha assim, né, fala assim, Mariel era bravo e tudo. Nunca passou assim. Ele com a gente era assim uma pessoa muito, muito amável. Meu pai, ele não era muito de ficar levando amigos, muitos amigos em casa, não. Os encontros eram fora. Né? Até porque sabia que corria perigo, talvez ele não quisesse me botar em risco ou mostrar alguma coisa. Eu sempre andava no banco de trás, nunca na frente. Meu pai nunca sentava de costa, e ele me ensinou isso desde pequeno. Você nunca senta pro lado da rua, eu nunca sento pro lado da rua. O Mariscot não é Mariscot, ele é Moriscote. E minha avó falou, você já viu, eu fui alertada pela família que Moriscote vem de morte. E toda pessoa que tem esse nome, Moriscote, morre. O Mariel Mariscot, um desses grandes homens de ouro, esse grupo de extermínio pintado de dourado, ele era um caralho. Esse cara era um capeta, sabe por quê? Porque ele era visto como um galã. E ele era um homem que tinha mídia em volta dele. Ele só comia artista, né? Que trocavam a publicidade com ele. Meu pai, eu acho que não comprava nem roupa. As lojas de grife, tudo vestia ele. Porque ele era um homem bonito, né? Ele tinha postura. É isso, um membro de uma organização criminosa, acusado de dezenas de crimes e estava sempre presente nas colunas sociais ali, né? Saindo com a atriz A, a atriz B, a atriz C. Quem é que era a namorada dele? Deixa eu ver se a memória não me trai. É o nome dela? Eu não me lembro se foi antes, se já quando ele era... Era uma atriz famosa na época, até pro filme pornô. Darlene Glória. Então, pronto. Eu lembro que eu te falei que eu sabia que tinha... Ela casou com Mariel depois, não foi? Cafajeste. As mulheres eram enlouquecidas aqui pelo Mariel. Foi objeto do desejo de muitas mulheres, afinal de contas era bonito, era de certa maneira rico a essa altura e poderoso. Tinha uma arma e uma carteira de polícia. Digo de novo, tinha essa coisa romantizada, o assassino bonito e tal. Seja marginal, seja herói. E aí ele trocou a mulherada pela Rogéria. Rogéria foi muito bonita, né? E uma artista. Claro que eu via ele com a Rogéria várias vezes. Todo mundo sabia. Aquele atrevimento dele de ir buscar a Rogéria no Teatro Rival e sair de mãos dadas. Andava de mão dada com a Rogéria. Já era o Mariel Mariscot, nem era a Rogéria, né? Foi uma loucura na minha vida, porque... Posso falar tudo, não posso? Pode. O problema é que ele tinha 40 mulheres dando em cima dele e queria sair comigo. Isso era Paixão ótimo. você pode purgar fácil. Eu fui amada. Amar é que é difícil. Mas eu amei também. Aquela dor do amor, o orgasmo, beijo na boca, choro, tudo isso together.
Ele tinha muitas mulheres e preferia a Rogéria, mas era homem de verdade. Homem. O que o homem vai fazer dentro do quarto com travesti não interessa. Sem preconceito nenhum. Meu pai era abordado até por, assim, não só por mulheres, né? Também por homens. E um barato que eu acho que meu pai tem, e que eu também tenho, a gente nunca teve preconceito com nada. O Mariel é do Esquadrão do Amor. Puta que pariu. Mas enfim, Mariel, ele tomou um rumo um pouco diferente dos demais. Que ele nasceu realmente assim para brilhar, só que infelizmente ele foi para um lado que podia ter sido diferente, né? Mas não foi. O Mariel começou a fazer muita bobagem. Vaidoso começou. Criou fama, aí já matava por atacado. E a orientação era pegar bandido e tal, mas o Mariel virou. Começou a pegar bandido, contraventor, bicheiro, aí misturou a coisa. Veio um monte de crimes à tona, a delegacia de homicídio investigando ele, e aí ele é preso. Aí passa um tempo, o Mariel preso, fugiu ali do DOPS. Isso tudo acontece com uma permissividade muito grande, ora do jornalismo, ora das polícias, do sistema judiciário. Então o Mariel, ele estava foragido e ficou muito comentado por um motivo. O Mariel participou de um filme dos Trapalhões quando ele era procurado pela polícia. Como assim a polícia não sabia onde ele estava, mas os Trapalhões sabiam onde ele estava para poder fazer o convite, chegar na emissora? Como assim? Alibaba e os 40 Ladrões. Ele era amigo do pessoal da produção e eu o conheci ali. E ali foi amor mesmo. E em seguida ele foi preso. Mas eu já estava envolvida com ele emocionalmente. Olha, hoje à noite eu passo da sua casa e vamos dar um passeio de carro, tá? Não adianta, Luizinho, eu não vou mudar de ideia. E dali surgiu, né, aquela paquerinha e tal. E já emendou logo um namoro. E ela engravidou. Eu fugi com ele. Eu fui embora do Brasil com ele. Eu engravidei dele. Só que depois, não é que acabou o amor, porque a fuga, sabe, o andar, o correr incessante, cansou. Mariel Mascor é uma mente meio complicada. Ele procurado pela polícia, brincando no carnaval na Bahia e mandando fotos. Aconteceu uma coisa engraçada em Salvador nessa época. E foi no tempo de carnaval, não sei por que nós estávamos a pé, indo para a cidade. No meio do caminho, nós pedimos carona pra gente. Passou simpático, vocês estão indo para onde? Nós demoramos a perceber a arma. Quando a gente percebeu a arma, a gente se arrepiou, porque a gente falou, bom, boa coisa não é, né? Mas ela era um gentleman, ele foi tão agradável, a gente fez uma viagem ótima até a cidade, muito envolvente, era um bandido envolvente, sabe como é que é? No final, ele se apresentou, ele falou, eu sou o Mariel Marisco. E ele foi embora, maravilhoso, com sua arma. Mas era muito engraçado, porque era um cara procuradíssimo pela polícia que estava em Salvador, andando naturalmente pela cidade
Um ousado, né? Vamos combinar, né? Que certeza de impunidade ele tava, né? Poxa, ele se garantia esse cara, né? Finalmente, ele é preso, ele acaba sendo preso, né? E foi mandado para o presídio da Ilha Grande. Eu fui entrar no presídio da Ilha Grande fazer uma matéria. Pela primeira vez, as câmeras de televisão vão entrar aqui. Aqui, no Instituto Penal Cândido Mendes, viveu gente como Madame Satã, Lúcio Flávio e o ex-policial Mariel Marisco. Chego lá, o diretor, ele me levou lá e disse, Mariel, tá aí. Tá aí, tá. Posso ver? Pode. E aí o Mariel batendo papo comigo, ele disse, eu não posso nem ir lá no pátio, porque os presos lá de cima, nas grades, jogavam merda nele, jogavam, sabe, xingavam, diziam que iam matá-lo, aquelas coisas todas. Muitos presos tentaram sair daqui a nado. Pouquíssimos conseguiram. O mar em volta da Ilha Grande vive infestado de tubarões. Durante os 40 anos de existência do presídio, mais de 1000 homens fugiram. 90% foram recapturados pela polícia. Ele era privilegiadíssimo. Ele era adorado pelos policiais, né? Dentro da unidade prisional tinha todas as regalias. Era uma cela que não parecia uma cela, sabe? Você criança, para mim, era um apartamentozinho. E frigobar, tinha como se fosse um vasinho pendurado, cheio de bombom. E eu subia e eu podia pegar, era da minha altura, pegar o bombom ali. E lembro também que tinha sinuca. E ele me ensinou a jogar sinuca lá na penitenciária. Quando houve essa história do Mariel querer direitos artísticos sobre a República dos Assassinos, né, um produtor foi conversar com ele. Mas o cara saiu de lá impressionado, porque era uma cela super luxuosa, com televisão, com champanhe, com geladeira, com uma mordomia absoluta, quando ele estava preso na Ilha Grande. Eu fui a ele, Mariel, não dá. Você está se excedendo. Amigo Sivuca, creio que já veio a conhecer o meu irmão e assim poderá saber com ele como é o ambiente aqui. O perigo aqui é constante, mas não darei mole a esses pilantras. Assim, sou obrigado a ficar ligado 24 horas por dia, pois é cobra comendo cobra. Veja só como anda isso. Num período de um mês, os policiais mataram a porrada 2 presos e desapareceram com os corpos. Quando ele foi preso, eu falei lá no jornal, não vai ficar muito tempo lá. Ele é um merda, mas não vai ficar lá, por causa das ligações dele. E não deu outra. Aí ele fugiu lá da Ilha Grande. Sabe como foi a fuga? Ele convenceu o diretor a deixá-lo tomar um banho de mar. Tem uma ilha ali no presídio, 2 rios, se eu não me engano. Veio uma lancha, ficou parada atrás, e ele foi tomar um banho de mar. Guarda-vida, nadou até a ilha, entrou na lancha e foi embora. Agora, quem tirou ele de lá? Para mim, foram os banqueiros de jogo do bicho. Uns atribuem ao Castor, outros dizem que a lancha era do pessoal da escuderia Lecoq. Eu, pessoalmente, acho que era do Castor. Castor de Andrade tinha um carinho especial pelo grupo. Fácil de descobrir quem ajudou ele a fugir. Quando ele teve que fugir, eu estacionei na Ilha Grande. Era para me ver na maternidade, porque eu nasci na Lagoa, no Hospital da Lagoa, do Rodrigo de Freitas. E ele foi escondido lá, né? Parece que nadou e tudo, chegou lá e me viu.
Diz que tinha muita gente, ele entrou por trás. Eu não sei como é que ele conseguia fazer isso, não sei. Parece até o Homem-Aranha, porque ele conseguiu. Como é que você saiu da Ilha Grande? Sei nadando. Eu fui guarda-vidas durante 6 anos e tenho muita experiência. Quanto tempo você levou para andar 3.800 metros? Não, eu andei 3 dias no meio do mato e nadei. Cheguei no 4º dia que eu cheguei à praia. 2 horas, 3 horas e 15 mais ou menos. Cheguei por um canal que dá para sair na Rio Santos. O Mariel era muito querido. É uma referência, não foi? É uma referência. Luiz, como é que prendeu o Mariel Marispotti, procurado por toda a polícia do país? Como é que você se sente? Ele trabalhava com o pessoal todo. Quando você chegou do outro lado do canal da Ilha Grande? Senti um alívio muito grande, mas não senti liberdade. Entende? Porque a gente fica preso à própria consciência. E o problema é esse, o problema é de consciência e não de justiça. Bom, aí passa, Mariel foi recapturado. Me lembro que ele foi preso, etc. E ele adquiriu, nessa ocasião também, um grande aliado, o Francisco Horta, que na ocasião era juiz da Vara de Execuções Penais. Meu amigo Horta é meu amigo e vou lhe contar. Ele e eu introduzimos a mão de obra do preso na nossa unidade. Era, na realidade, a turma do regime semiaberto. E na turma do Horta estava o Mariel. E o Horta, então, gostava muito dele. Mas a lei é clara, não tenho este dever. Para o Mariel foi um grande benefício. Ele passou a trabalhar na Vara de Execuções Penais. Com isso, ele tinha redução da pena e, ao mesmo tempo, tinha a possibilidade de sair do cárcere, etc. É uma regalia. Ele já estava preso e dava expediente no fórum, mas comandava a parada dele. Mariel Marisco está sentado mais uma vez no banco dos réus. A defesa de Mariel, como sempre, nega a autoria. Nós vamos negar a autoria porque não admitimos essa acusação contra Mariel. Você acha que vai ser absolvido de novo? Bem, eu já tive a oportunidade de dizer que eu não posso achar que vou ser absolvido. Eu gostaria de ser absolvido e tenho confiança nas provas dos autos. No entanto, é uma coisa que eu deixo para que meus advogados respondam, porque eles estão capacitados para isso e eu apenas sou réu. Ele estava na condicional e ele prestava serviços na Vara de Execuções Penais, né? E aí começou a se envolver também com o bicho. O Mariel colocou na cabeça de entrar para a contravenção. Que ele começou a crescer, ficou muito vaidoso. O que ele fez? Forçou os banqueiros da cúpula a dar para ele um feudo em Niterói. Que foi o grande erro dele. Ele querer uma banca. Eu conheci muitos policiais que eram ligados à contravenção, empregados lá. Eles sabiam da condição dele de empregado. Aqui em cima tem o banqueiro, que é o meu patrão. O Mariel poderia ser no máximo um empregado, mas não o capo, né? Dos banqueiros, enfim. Mas só que o Mariel queria vir aqui em cima. O filho do Raul Capitão se juntou com o Mariel. Aí eles resolveram comprar uma seção. Aí compraram a seção do Jorge Elefante, que era atrás da área do Turcão. Aí o Turcão soube disso e disse, não quero polícia aqui na minha área, não. Ah, mas ele já pagou pro Jorge Elefante, que não sei o que, eles devolvem em dobro. Eu dou em dobro, mas eles saem daqui. E aí ele entrou em conflito com a contravenção. Aí foi a desgraça dele. O Mariel era uma pessoa que ele estava sendo inconveniente para a contravenção. E o Mariel tentou dar um passo além das pernas. Está na hora de parar o Mariel.
Ele abreviou a sua vida a partir do momento em que tentou ingressar no mundo do jogo do bicho. Mariel Mariscot tinha acabado de sair da vara de execuções criminais, onde trabalhava, e estava indo em seu carro para o presídio Lemos de Brito, onde cumpria pena de 23 anos. A polícia informou que 3 homens participaram da ação. Mariel não estava desarmado. A polícia encontrou 3 revólveres no carro dele. Levou 8 tiros. Mataram Mariel. Mariel Mariscot morreu no Hospital Souza Aguiar. Mariel foi morto dentro do carro dele, que estava estacionado em frente a esta imobiliária, a Capri. A morte de Mariel Mariscot. Entre 5h40 e 5h45 da tarde, no dia 8 de outubro, uma quinta-feira, Mariel chegou a esta rua onde o esperavam seus assassinos. Ou seu assassino. Foi assim. Ali era a apuração do Raul Capitão. Então a reunião foi lá. Aí o Mariel passou lá para saber defender a área dele, manter que ele queria a seção lá que tinha comprado, Jorge Elefante. Aí quando ele sai do carro, foi um cara só. Veio de frente com uma Ingram, sentou o dedo nele. Estava ali no bar da esquina e eu vi 4 disparos. Eu apressei e não me disseram que era o Mariel. O Mariel estava tombado do banco dos passageiros, né? Aí ele levantou, o Mariel olhou assim, um olhar vago, muito vago, quase que infantil, sabe? Como se ele não esperasse o que estava acontecendo com ele ali, debruçou e fechou os olhos. Eu acredito que ele tenha morrido ali. Seu pai foi baleado. Eu com 9 anos eu não sabia o que era baleado. Eu falei, o que é baleado? Aí ele falou assim, deram um tiro nele, falou um tiro. Aí eu falei, mas ele é forte, ele vai ficar bom. Aí ele falou assim, não, ele não vai ficar bom. Ele morreu. Eu quero ver meu pai. Quando eu cheguei, a filha. Tinha muita gente, você não tem noção a quantidade de pessoas. E me levantou, e ele estava no caixão e estava assim com o aspecto, não estava legal, porque enfaixaram a cabeça dele, ele estava com, me lembro até hoje, com um casaco de couro que ele usava. E aí, quando me seguraram, meu corpinho quase meio que foi para frente, e eu fiquei muito próximo dele. Aí, um monte de mulher alisando a barba dele, isso eu via, e uma mulherada, muita mulher, muita. O enterro no cemitério do Caju foi uma festa de nostalgia. O caixão, aberto, foi carregado nos ombros dos amigos policiais. E eu creio que ele queria fama. E conseguiu. Da pior forma possível, mas conseguiu. O juiz Francisco Horta, titular da Vara de Execuções Criminais, marcou sua presença. Eu apenas vim aqui trazer um pleito de saudade a um homem que se martirizou na vida e que eu espero que este país perceba que é fundamental que haja o diálogo, que haja a solidariedade humana, que haja o amor. Realmente o Horta teve uma crise de choro na hora do enterro, né? Ele chorava muito, né? Chorava como se fosse uma viúva. E isso trouxe problemas para o Horta, né? Como é que o senhor explica, então, que Mariel Mariscot estivesse portando 2 armas? Exatamente pelo risco de vida que ele corria, por ser talvez um homem muito marcado. E tão certamente marcado que acabou sendo morto de maneira brutal, de maneira covarde. E eu tenho muita pena de quem matou Mariel Mariscot. Quando meu pai morreu, eu lembro que a gente não tinha dinheiro para fazer um enterro. E aí os bicheiros ajudaram a comprar esse pedaço de terreno que nós temos no Caju da nossa família, o mausoléu Mariel Mariscot. Aí eu falaria assim, que ele poderia ficar um pouco mais, né?
Mas ele fez o que ele quis. E tá tudo bem, tá tudo certo. É uma coisa engraçada porque, assim, não como jornalista, mas como ficcionista, eu sempre vi esses personagens assim, como eles acabaram solitários, né? Só com os pecados, né? Eu tenho a impressão que os mortos voltavam para assombrar essas pessoas a certa altura da vida. Não, todos eles terminaram de forma melancólica, né? Cada um acabou meio shakespeariano, né? Aquela figura solitária que envelhece. E que tem uma carga, né, nas costas e que não sabe mais como carregar aquele peso. O trabalho que se teve na imprensa, isso para mostrar essas pessoas que aquelas figuras supostamente heróicas, na verdade, eram bandidos, né? Foi difícil, né? It's a long, 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 long way. It's a long way. Opa, isso não era tão bom quanto eu achei. Isso só mudou depois de quanto tempo de serviço prestados à comunidade? Depois de quantas mortes encomendadas? Basicamente é depois de quantos crimes? It's a long, 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 it's a long way. It's a long, 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 long way. It's a long, 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 long. It's a long way. It's a long. O zóio da cobra verde. Hoje foi que a reparei. Se a reparasse há mais tempo, não amava quem amei. It's a long way, it's a long way, it's a long, 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 it's a long way, it's a long way, it's a long. Fazemos agora uma pausa em nossa programação para as notícias de última hora. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro decretou luto oficial de 3 dias pela morte do delegado de polícia e ex-deputado estadual José Guilherme Godinho Ferreira, conhecido como Sivuca. Sivuca foi um dos fundadores da Escuderie Detetive Lecoq. É autor da famosa expressão: bandido bom é bandido morto, enterrado em pé para não ocupar muito espaço. Ele morreu no último domingo, aos 90 anos, após complicações decorrentes da Covid-19. A qualquer momento voltamos com mais notícias. Continuamos com a nossa programação normal. Agora, 27 graus. Aí você pensa, acabou, né? Tá bom. Dizem que ela existe pra ajudar, dizem que ela existe pra proteger. Eu sei que ela pode te parar, eu sei que ela pode te prender. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Dizem pra você obedecer, dizem pra você
brasileiro, mas não faz parte da sociedade. Herança do navio negreiro sem direito à identidade. E na cidade só resta margem, não tem emprego, dignidade. Não importa se prender um estudante ou traficante, se a sentença é de nascença ou muito antes, ainda no berço já condenado a tentar sobreviver abandonado pelo Estado. Polícia, milícia, justiça fictícia, o inimigo vem de farda, o resto é notícia. Bala perdida, fuzil na mão, pra família é cachorrinho, na favela é leão. Pro cidadão de bem, bandido bom é bandido morto, desde que seja preto e não tenha sonhos, não tenha cor e não tem nome, nem sobrenome. Provoca o esquadrão da morte, é pouca sorte. Grito pra você.